boa noite, minhas cordiais saudações a esse público maravilhoso que numa noite de quarta-feira se desloca para cá com todas as dificuldades de trânsito, após o trabalho, o seu labor, e vem se encontrar conosco para ouvir o que a gente, de uma forma muito discreta, modesta, vem a dizer. Eu tive ali sentado, já sofrendo um pouquinho da síndrome do sofrimento antecipado. Hã? Foi isso? Pensamento acelerado, mas a síndrome também. Porque falar depois do Augusto Cury é sofrer antecipadamente. Não é nada fácil, não. Eu fiquei... Obrigado. Eu fiquei torcendo para chamarem o Rui antes. Eu falei, chama o Rui. Aí me chamaram o Rui. Bem, eu queria transmitir minhas homenagens em nome da Associação Brasileira de Recursos Humanos, nossa presidente Leila Nascimento, que inicialmente deveria estar presente e que, por motivos de vários compromissos da entidade, ela teve que declinar, mas foi uma honra muito grande para mim ter tido a oportunidade de trazer a vocês esse debate, esses detalhes, e dizer que o SESI toma uma atitude inédita, pioneira e corajosa, né? Muito corajosa, tocar nessa ferida, porque é algo muito, assim, como eu diria, um tabu nas empresas ficarem tocando nesses assuntos. Então, ficam fugindo do debate, do problema. Então, o SESI, com o apoio da FIEP, estão de parabéns por desenvolver, não é só o evento de hoje, mas principalmente aquele site maravilhoso, que eu vou fazer questão de divulgar, né? Porque hoje, com a internet mundialmente, eu tenho certeza que, até pela BRH, vai ser um instrumento maravilhoso para os gestores de recursos humanos de todo o país. Então, vocês estão de parabéns, eu tenho certeza de que, pelo conteúdo de hoje, pelo que já foi apresentado, é um instrumento fantástico para as empresas na sua gestão, não só desses assuntos, mas de outros assuntos de bem-estar e de cuidados para com o profissional que ela contrata. Então, meus parabéns antecipados em nome da BRH pela iniciativa brilhante e corajosa da FIEP em tocar nesse assunto. Bem, depois de ouvir os depoimentos do Eugênio, do nosso presidente, o Edson, pessoais, me encorajou a contar um pouquinho da minha história, que faz parte do enredo aqui da minha apresentação. Eu tinha um pai barbeiro, né, e na década de 70, quando eu o perdi, ele era alcoólatra. E vivi esse drama, Edson, que você e o Eugênio comentou, porque, como muito jovem que eu era, 12, 13 anos de idade, acabei convivendo com esse drama familiar, né, de bater em mãe, violência doméstica, e conviver com isso não foi fácil. E eu vi como isso prejudicou a ele na carreira dele, porque ele não parava em emprego nenhum. Era uma coisa que para nós era estranho, né? Era um bom profissional, mas não parava em emprego nenhum, porque vivia entrando e saindo, né? E depois, quando eu o perdi em 74, fui tentar imaginar como é que ele foi levado a isso, né? E, de alguma forma, descobri que a própria profissão acabou carregando ele, porque, como o barbeiro, tinha aquela coisa do amigo que ia lá para cortar o cabelo com ele, e quando acabava de cortar, vamos ali no barzinho do lado, vamos tomar uma junto, né? Aí tomava uma, vinha outro amigo em seguida, tomava outra, né? Depois, e assim o dia inteiro, né? Cortava cabelo 10 horas por dia e tomando um aperitivo atrás do outro. Chegava em casa à noite e já estava alcoolizado. Então, é um drama que realmente não se resume ao ambiente empresarial, não é corporativo, mas é um drama, isso eu estou falando do álcool, né? E aí eu aproveito até para fazer a minha introdução, que é um erro muito comum que a gente vê nas empresas, acreditarem que o problema é só o álcool
ou o problema são só as drogas psicodependentes, como o crack, a cocaína ou a maconha, né? Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, do tabagismo, que é uma droga também, e é viciante tal qual, e traz problemas seríssimos, tal qual as demais drogas. Não podemos esquecer, às vezes, de uma pessoa que é viciada num remédio qualquer para emagrecer ou para, de alguma forma, conter a sua ansiedade, e, de alguma forma, isso acaba afetando o dia a dia. Então, primeiro detalhe que talvez eu deixasse a todo o público aqui presente. Não se prendam somente àqueles, talvez, assuntos mais graves, que é o alcoolismo, a droga, que são mais visíveis. E por que isso é mais visível? Porque nós temos um viés no Brasil equivocado de olhar esse tipo de problema, né? Nós não temos, por exemplo, nenhum regramento específico sobre o que acontece com o uso de drogas, álcool, dentro de uma empresa. Nós temos uma legislação que cuida apenas da parte de droga no aspecto criminal, penal. Ele não cuida disso se estiver acontecendo no ambiente corporativo. Não há uma legislação também que cuide dos aspectos de tabagismo ou de alcoolismo, nas empresas. Alguém vai lembrar, mas tem uma legislação com relação à embriaguez habitual ou em serviço, que é punida com justa causa. Claro, isso é apenas um aspecto, mas nós não podemos esquecer, é o mesmo aspecto que foi regulado há 70 anos atrás, 1943, quando a realidade desses assuntos era outra, era uma realidade totalmente diferente. Até, podemos dizer, 70 anos, que é o que está fazendo a nossa CLT agora, nós não tínhamos nem estudos sobre o que isso afeta dentro das corporações, não é? Então, só se pensou na penalização desses aspectos, não propriamente na prevenção e nos cuidados desse aspecto. Isso vem mudando, não é? E o primeiro detalhe que eu gostaria de destacar é que, por não termos algo específico nesse segmento, ele começou a ser tratado como doença através de resoluções da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela acabou baixando recomendações, porque é difícil você fazer como eles têm convenções que são, de alguma forma, aproveitáveis pelos países membros e que viram lei em seus países. Então, ela baixou uma recomendação. Isso, até acho que foi o Dr. Fábio que comentou, ou o Eugênio, de 10 anos atrás, alguma coisa, acho que foi o Eugênio que comentou. E foi exatamente em 2003 que se baixou recomendações nesse sentido, né? Então, partindo diretamente para o nosso assunto, a OIT ela prevê, nessa recomendação, que os problemas, de uma forma geral, ligados ao álcool e drogas no local de trabalho, e aí insisto com vocês, lembrando que drogas são todas aquelas que são viciantes ou que causam dependência química, né? Eles recomendam que as organizações de empregadores e trabalhadores desenvolvam e implementem programas de prevenção para o alcoolismo e abuso de substância nos locais de trabalho, incluindo iniciativas que aproximem as famílias dos trabalhadores envolvidos, de forma que tenham conhecimento da existência do programa e também que possam ser convidados a participar. Vejam vocês que eles já, nessa recomendação, estabelecem algumas regras importantes. E eu quero destacar isso porque o pensamento legislativo no Brasil hoje vai e caminha nesse sentido, como eu vou mostrar a seguir a vocês. Eles envolvem exatamente a questão de programas de prevenção, a união tanto de organizações de empresas quanto organizações de trabalhadores. Eu reputo, como eu disse, uma atitude pioneira aqui da Federação das Indústrias, já estar se preocupando com isso, e lança um programa nesse sentido, onde as indústrias podem se aproveitar e podem, de alguma forma,
criar princípios e, de alguma forma, objetivos nessa linha. Não é? Então, essa é a recomendação inicial da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil, como membro participante e signatário de várias convenções, ele costuma acompanhar. Mas vejam vocês que isso é muito recente, a nossa legislação é de 1943. Então, ela precisa ser, de alguma forma, revista, atualizada. Ainda na linha internacional e que, de alguma forma, conduz o nosso pensamento, a Organização Mundial da Saúde criou, no seu quadro de Códigos Internacionais de Doença, o alcoolismo como uma doença. Então, muda sensivelmente o tratamento do assunto quando você tem isso não como um problema penal, criminal, mas como uma doença, um problema social. Então, a Organização Mundial da Saúde traz no seu quadro CID, né, que a gente conhece, o Código Internacional de Doenças, no grupo 5, que eles chamam, o item 6, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool, alcoolismo crônico relacionado com o trabalho, é até o código F10.2. Né? E eles põem como agentes etiológicos ou fatores de risco os problemas relacionados com o emprego e com o desemprego, condições difíceis de trabalho. Vejam vocês, o emprego ou o desemprego. O desemprego pode levar ao problema de dependência, e assim como o emprego em situações difíceis, condições difíceis de trabalho. Né? Recentemente, estamos acompanhando um trabalho voltado a empresas de teleatendimento, call centers. O quadro depressivo e o quadro de problemas de doença, de alguma forma depressiva, nesse segmento é impressionante, é algo que levanta assim, um drama na análise ocupacional desse segmento. E, por fim, aqui também eles ainda identificam a circunstância relativa às condições do trabalho, cada uma delas com os seus códigos. Né? Bem, eu já havia dito, a nossa legislação segue nesse caminho, considerando o direcionamento de considerar, primeiro, o alcoolismo, a droga, o uso dessas substâncias de forma habitual ou em trabalho como uma doença. As nossas instituições do judiciário trabalhista são, hoje, quase que uníssonas, no sentido de reconhecer não mais o alcoolismo, por exemplo, habitual, como uma causa de dispensa para justa causa, como prevê o artigo, por exemplo, 482 da CLT. Embora o artigo diga que o alcoolismo habitual ou em serviço é uma causa para dispensa motivada do trabalhador, as instâncias trabalhistas, desde o Tribunal Superior do Trabalho até as instâncias de primeiro julgamento, estão considerando o alcoolismo habitual como uma doença, e as empresas deveriam tratar o profissional, tanto que as dispensas realizadas nesse sentido, com base e fundamento nesse artigo, muitas delas, para não dizer quase totalidade, têm sido revertidas pela Justiça. Foi com base nesse tipo de julgamento, nesse crescimento de linha de atuação e de entendimento do alcoolismo como uma doença, é que a nossa legislação vem caminhando no sentido de proposituras para mudar. A parte de drogas continua sendo apenas tratada no aspecto criminal. Ela pode, eventualmente, ser atribuída a algum fator de dispensa de trabalhador ou coisa assim, se ela for considerada em outros aspectos, como desídia, ou insubordinação, ou de alguma forma baixa produtividade, ou a pessoa começa a faltar de uma forma muito injustificada e acaba sendo, de uma forma indireta, demitida da empresa por esse fator.
ele não, às vezes o fator de uso de uma droga ou mesmo o alcoolismo acaba não sendo detectado pela empresa, mas a consequência dele, o resultado disso é que acaba sendo visível e o trabalhador acaba sendo dispensado nesse sentido. Isso continuou ocorrendo, porém, já se visualiza no Congresso Nacional uma tentativa muito grande de modificar essa linha de conduta. Tanto que nós temos vários projetos de lei, mas um deles em especial está bem mais adiantado e deve ser em breve transformado em lei. É o projeto 12 de 2011, do deputado Roberto Magalhães, do PSDB do Pernambuco. Ele juntou alguns projetos de lei também de outros parlamentares, como do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. E este projeto de lei, ele prevê que a rescisão por justa causa somente poderá ocorrer nos casos de embriaguez habitual ou em serviço, se, mediante prévia licença para tratamento específico da doença ou do alcoolismo, com duração mínima de 60 dias, for ofertado ao trabalhador. Ou seja, descoberto o problema, levantado o problema, a empresa teria, com base nesse projeto de lei, a obrigação de buscar oferecer pelo menos um programa de recuperação, um programa de tratamento, antes de promover a dispensa. E ao trabalhador caberia a obrigação de participar desse programa, né? Chama atenção, curiosamente, um dos projetos que foi rejeitado anteriormente nessa linha, o argumento usado pelo parlamentar para fazer a recusa. E vocês me permitam ler, porque mostra bem como era o pensamento nessa linha de tratar esses casos como um ataque à pessoa, em vez de fazê-lo como uma doença, uma pessoa que precisa de apoio, como foi muito bem destacado aqui pelo Eugênio. No momento que a pessoa talvez precisasse de maior apoio, ela acaba sendo atacada, né? O argumento de rejeição de um dos projetos aqui dizia assim: ele é rejeitado sob o fundamento de precisamos entender que, não obstante o dever de responsabilidade social das empresas, não se pode transferir para os empreendimentos privados as responsabilidades que recaem sobre os próprios alcoolistas, seus familiares e, em última instância, sobre o próprio Estado. Ou seja, vejam vocês que mesmo os parlamentares tinham uma mentalidade voltada de que isso não é problema das empresas, né? Tem que ser rejeitado o processo, né? Essa era a ideia que vinha vigorando. Hoje, a gente já percebe uma mentalidade muito mais voltada realmente para os programas de prevenção. Eu até depois trouxe esse material, não tão nessa ordem colocada, mas deixei à disposição do pessoal do SESI para disponibilizar ao público. E ali tem até esses projetos de lei. E tem também alguns julgamentos muito interessantes, onde a gente percebe, por exemplo, que mesmo, por exemplo, a ministra Rosa Maria Weber, que foi do Tribunal Superior do Trabalho e que hoje está no Supremo Tribunal Federal e que deve ser uma linha de orientação para julgamentos em casos em que isso possa, de alguma forma, chegar lá, num dos julgamentos, ela exatamente aplicou esse conceito, dizendo que, em consonância com a jurisprudência dessa casa, a tese regional no sentido de que o alcoolismo crônico, catalogado no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, sob o título de Síndrome de Dependência do Álcool, é doença e não desvio de conduta justificador da rescisão do contrato de trabalho. Então, vejam vocês, é a linha que... eu falo do alcoolismo porque, como ele tem previsão na CLT, ele acaba sendo objeto de maior discussão. A discussão sobre drogas é muito menor, é muito insignificante perante a discussão do problema do alcoolismo, como se fosse o alcoolismo apenas o único problema. Concluindo, um dos projetos que chama a atenção e que se transformou em lei mais recentemente é a lei que regulou a profissão de motorista profissional, transporte de cargas ou de pessoas, né? Essa lei é 12.619,
é de 30 de abril de 2012, ela já está em vigor, demorou 90 dias, cerca disso, para entrar em vigor, mas já está valendo. Ela prevê um dispositivo interessante, o artigo 235B, que foi, inclusive, acrescentado à CLT. Ele prevê assim, que são deveres dos motoristas profissionais: respeitar a legislação de trânsito, e quando a gente fala respeitar a legislação de trânsito, está previsto aí a questão da lei seca, por exemplo, não é? Você não conduzir veículos que, de alguma forma, com qualquer miligrama lá de álcool. Não é? E é dever também do motorista, vejam vocês, o item 7, submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado. Ou seja, é dever dele participar e se submeter a isso, impondo ao trabalhador também a obrigação de se apresentar para isso, porque senão, às vezes, a empresa pode detectar, às vezes não consegue. Né? O parágrafo único desse artigo diz assim: a recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previsto nesse inciso será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Não põe exatamente a questão da dispensa que poderia ocorrer por justa causa, mas mostra o caminho jurídico, o caminho legal que os nossos parlamentares, a nossa legislação está caminhando. Como vocês sabem, o direito corre atrás dos fatos, né? O fato vem sempre primeiro, o direito vem depois. Então, os fatos vieram ocorrendo, desenvolvendo, e hoje estão levando à definição de como as empresas, juridicamente eu falo, deveriam tratar esse assunto, com prevenção, com tratamento, de alguma forma, a busca de uma solução também interna que pudesse levar a esse trabalhador a uma recuperação. Evidentemente, a gente não pode ignorar de que esse não é um fato essencialmente jurídico. E, embora eu tenha trazido aqui motivos, elementos jurídicos, né, jamais deverá ser dispensada a orientação médica, o médico da empresa, o médico ocupacional, alguém que tenha condições de verificar se o problema que está sendo gerado decorre de fatores da empresa, decorre de fatores externos, decorre de fatores, de alguma forma, biológicos, enfim, qualquer outro que, sem dúvida, o doutor Augusto Cury, com muito mais propriedade, pode dizer do que nós na área de direito. Em breves palavras, é o que eu gostaria de transmitir a todos, ficar à disposição depois para as perguntas e agradecer a esse público fantástico que se mantém atento até agora e agradecendo aí a oportunidade que a FIEP dá à BRH de trazer essas discussões à tona. Muito obrigado a todos.